Então, eu vou botar o timer aqui. Na última aula, nós vimos, então, os três estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. A diferença entre eles, certo? As características de cada um deles, então, seu formato e seu volume. O que interfere em cada um deles, então, a pressão e a temperatura, são as características que interferem nele. E nós criamos essa forma mais visual de entender como que é cada um deles, né? Então, essa parte mais visual da molécula, da interação da molécula, da vibração dela e assim por diante. Na aula de hoje, nós vamos falar então sobre a transformação da matéria e resolver uns exercícios, e também ver diagrama de fase. Então, como que a gente. Então, isso daqui é mais uma parte de nomeação das transformações da matéria. Então, quando a gente pega uma coisa que está sólida e passa ela para o líquido, a gente fala que esse material sofreu fusão. Então, se você pegou uma barra de metal e você esquentou ele o suficiente, né? Então, você esquentou ele, aumentou a temperatura, a força de ligação cai, ele consegue vibrar mais, né? Ele vibra mais. Então, você mudou ele para o líquido. O que acontece? Isso daqui a gente chama de fusão, né? Você fala que o seu material sofreu fusão. Do líquido para o gasoso é ebulição ou evaporação. Do gasoso para o líquido, você fala que ele sofreu condensação, certo? Líquido para o sólido, ele sofreu solidificação. Então, isso daqui é mais uma parte de nomenclatura mesmo. O que vale citar aqui é o seguinte. Então, aqui tem ebulição barra evaporação, certo? Os dois são respectivos da mudança do líquido para o gasoso. Mas eles não são iguais, eles são diferentes. Isso depende principalmente da temperatura. Então, vamos lá. E para isso a gente tem que abordar um pouco sobre a temperatura. A temperatura, ela pode ser dita como sendo meio que uma média da agitação das partículas, né? Então a gente falou que a temperatura ela é justamente essa agitação das partículas aqui, né? Mas a temperatura que a gente mede, ela é meio que essa média de todas as moléculas, certo? Então essa molécula aqui pode estar vibrando assim, com uma certa agitação, enquanto a molécula aqui do lado pode estar parecido, mas um pouco menos. E a molécula aqui ela pode estar parecido, mas um pouco mais. E assim por diante, né? E a temperatura é justamente essa média do que a gente tem. Essa média da agitação, essa média da energia, né? Se ela está vibrando mais, ela tem mais energia. O que acontece na evaporação? A evaporação acontece, ou melhor, a temperatura de ebulição que a gente fala, né? Temperatura de ebulição é o quê? Se a gente vai medindo a temperatura do nosso material, aí ele vai aumentando a vibração e vai aumentando a agitação. Chega um ponto que essa vibração está tão grande que ele começa a soltar, certo? Ele começa a sair do seu material. Nessa temperatura, a temperatura em que isso acontece, né? Que você começa a soltar bastante, várias moléculas do seu material, é que a gente chama de temperatura de ebulição. Para a água é o quê? Para a água é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius H2O. Certo? Só que, se você tem, por exemplo, a sua roupa no varal, e você deixa a sua roupa no varal para secar, ela não vai chegar a 100 graus Celsius, certo? A sua camiseta não está a 100 graus Celsius. Ela deve estar a 30, 40 graus Celsius. Mas mesmo assim ela seca. Então por quê? Porque como a agitação ela não é igual, né? Você está falando de uma média, a temperatura média é 30, 40 graus. Você tem moléculas um pouco mais, um pouco menos, né? Com o Sol batendo, então você tem o Sol batendo calor, né? Está esquentando.
né? Algumas moléculas vão agitar mais. Algumas moléculas vão agitar mais. Essa agitação, ela vai tender a se uniformizar. Então, ela vai se agitar mais. Essa molécula aqui. Como essa molécula aqui está muito agitada, né? Como essa molécula está muito agitada e ela está ligada na molécula do lado, ela vai tender a puxar essa daqui também e ela também vai começar a se agitar, né? E assim você começa a agitar várias moléculas. E é por isso que o material esquenta, né? Você primeiro esquenta algumas moléculas, você vai esquentando algumas moléculas, e essas moléculas vão puxando as moléculas vizinhas. Só que acontece, justamente por a primeira molécula ser a primeira a ser esquentada, né, ter essa agitação maior, pode acontecer dela se agitar tanto que só ela sai. Então pode acontecer dessa molécula aqui. A temperatura geral, temperatura média, agitação média, está baixa. Está abaixo da temperatura para todo mundo sair. Mas essa daqui, ela consegue sair, porque ela está com uma agitação maior. E é isso que acontece na evaporação. Na evaporação, algumas moléculas vão saindo aos poucos, porque ela em específico tem essa energia maior. Então, na evaporação, o que acontece? A evaporação ela é lenta. É um processo muito mais lento. E numa temperatura menor. Então, uma temperatura menor da temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição ela fica menor do que a temperatura de ebulição, certo? Enquanto que na ebulição é justamente essa média, quando a média das moléculas está nessa agitação maior. Então você tem que mais moléculas estão se desgrudando umas das outras. Você tem muitas moléculas nesse estado. Você também tem moléculas um pouco abaixo? Tem, porque é uma média. Como é uma média, você tem um pouco abaixo, você tem um pouco mais alto. O que está na média e o que está mais alto, sai. E o que está mais baixo, não sai. Ela só fica quente. Só que você tem que, justamente por ser uma média, você tem várias moléculas conseguindo sair. Então, ele é um processo bem mais rápido. Então é isso, ó. Ebulição e evaporação. Passado é rapidão. É isso daí. Quando a gente vai falar de... Vou apagar isso daqui para não ficar muito poluído. Quando a gente fala de... Quando a gente fala de... Quando a gente fala de condensação, é passar então do gás para o líquido. Então quando a gente fala, o material condensou. O material condensou é que ele estava como gás, e aí você abaixa a temperatura dele, por exemplo, e ele cai como líquido. E do líquido para o sólido é fácil a solidificação. Só que você também consegue passar do sólido direto para o gasoso. Tem alguns materiais, então, que eles conseguem passar direto do sólido para o gasoso. Esses materiais a gente fala que ele sofreu sublimação. Então, nossa, foi mal. Esse fenômeno da sublimação, nossa, é do sólido direto para o gasoso. E do gasoso direto para o sólido, ele é ressublimação. Isso daqui é mais uma questão, então, de decorar mesmo, de você fazer exercício, você vai acabar aprendendo e decorando. Agora, o que mais cai, o que mais aparece, que é muito importante, é o diagrama de fase. Diagrama de fase. Que ele indica. E é aqui que tudo se junta. Então, o diagrama de fase ele é geralmente alguma coisa mais ou menos assim. Então, é mais ou menos uma coisa mais ou menos assim. Certo?
gente tem esse ponto de intercepto. Aqui geralmente é pressão, temperatura. Então lembram quando a gente falou que a pressão e a temperatura altera o seu estado? É isso daqui que isso aqui fala. A gente tem que a pressão ela vai, a temperatura vai aumentando, certo? Opa, não consigo dar Ctrl Z. Tá. A temperatura vai aumentando. Então ele vai indo do sólido para o líquido, para o gás. Aqui a gente tem justamente isso. Então, vamos supor que a gente tem uma certa pressão aqui, ó. Uma certa pressão aqui, certo? Se a gente for aumentando a temperatura e manter a pressão constante, é nessa temperatura aqui que ele vai mudar do sólido para o líquido. Então é nessa temperatura que ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer fusão, né? Sofrer fusão. E se a gente continuar aumentando, né? A gente aumenta. Nessa temperatura aqui, essa temperatura então, aqui é T1, aqui é T2. Nessa temperatura T2, que ele sofre ebulição. Certo? Ebulição. Então isso daqui é realmente um diagrama, ele é um gráfico. Cara, meu Ctrl Z não está funcionando, isso é muito, muito triste. Eu vou deixar assim mesmo, não vou poder melhorar. Esse é um gráfico que a gente consegue saber do tipo, eu tenho nessa pressão aqui, nessa temperatura aqui, qual que é o estado? Líquido. Nessa pressão aqui, nessa temperatura aqui, qual que é o estado? Gasoso. A gente consegue, então, com esse gráfico aqui, né, saber como que as coisas mudam. E aí fica de meio que tarefa para você, né, para treinar, qual linha é respectiva a cada transformação, certo? Então, ó, eu quero que você tente, tá? Mas eu vou falar agora. Daqui para cá é fusão, certo? Ó, sólido para líquido, fusão. Líquido para sólido, solidificação. Líquido para gasoso, já falei que é ebulição, né? Cara, meu Ctrl Z, maior tristeza ter perdido meu Ctrl Z. Líquido para gasoso, ebulição. Certo? Ebulição. Gasoso para líquido. Gasoso para líquido, condensação. Condensação. E o que a gente tem também, ó? Sólido direto para o gasoso, né? Sólido direto para o gasoso, gasoso direto para sólido. Então, isso daqui fica para você escrever. E a gente também tem um ponto importante aqui, que é esse ponto aqui, tá vendo? Ah, melhor. O que essa linha representa? E se eu falei que se você está numa certa temperatura aqui, né, ó, você está no gasoso, temperatura e pressão. Mas e se você está exatamente na linha? Você está exatamente em algum ponto dessa linha aqui, por exemplo. O que você tem? Você tem que o material ele está nos dois estados ao mesmo tempo. E é literalmente isso. Você tem que nesse conjunto de pressões e temperaturas, o seu material ele vai estar tanto no líquido quanto no sólido. Como que isso funciona? Você vai ter aqui, sei lá, seu balde de água. Você vai ter água em gás e água líquida. O que tem? Uma parte do gás condensa e vai para o líquido. E uma parte do líquido ebule e vai para o gás, certo? E você fica nessa troca, o material está sempre nessa troca, ele está sempre de forma dinâmica, certo? Quanto tempo ainda tem? Ih, ferrou. Vou passar um pouco. Mas então, ele está sempre nessa troca dinâmica, certo? O que acontece? Se você aumentar muito a temperatura,
muito mais do líquido vai para o gás. Você tem que muito líquido vai para o gás. Enquanto que não tem tanto gás o suficiente para virar líquido. Então, o que acontece? O seu líquido vai virando gás, muito mais do que o gás vira líquido de volta. E o que acontece é que você vai perdendo o volume de água, certo? A sua água ela vai o quê? Evaporando. A gente observa a água evaporando. Isso é um conceito muito importante na química. Então, você sempre vai ter pelo menos um pouquinho do líquido virando gás. Você sempre vai ter pelo menos um pouquinho do gás virando líquido de volta, que é justamente o princípio da evaporação da roupa, né? Então você tem a sua roupinha no varal, pelo menos um pouquinho do líquido vai para o gás, porque justamente um pouquinho daquelas moléculas vai ter energia suficiente. Só que, se você tiver muito mais do líquido virando gás do que o gás virando líquido, a sua água ela vai diminuindo a quantidade que você tem dela, né? Então você vai vendo como se a água estivesse realmente evaporando. Você vai ver a sua água diminuindo de tamanho, de volume. Quando você está nessa linha perfeita aqui, o que acontece? A quantidade de líquido virando gás e a quantidade de gás virando líquido é exatamente igual. Ela é exatamente igual. Então você tem que a quantidade não muda. Você tem que justamente você atingir esse equilíbrio, certo? Você atingir esse equilíbrio dinâmico das coisas não mudarem. Por que dinâmico? Porque, de novo, as coisas estão sempre, elas não estão paradas, elas estão sempre se movendo. A água aqui, a água não está parada, a água está se movendo, a água ela tá, as moléculas de água estão se movendo. As moléculas de água estão indo de um lado, estão indo para o outro. O gás também, o gás é uma loucura, o gás, ele está sempre assim, as moléculas de gás estão sempre assim, só que a gente não vê, a gente não percebe. As coisas estão sempre se movendo, as coisas estão sempre indo de um estado, indo para o outro. Então, por isso que é um equilíbrio dinâmico. As coisas estão sempre em movimento, não estão estáticas. E equilíbrio, porque está igual. Uma coisa vai na mesma quantidade da outra, na mesma proporção, se atinge esse equilíbrio. Então, por exemplo, condensação aqui. Se a gente está nessa linha aqui, ó, certo? O tanto de... Ah, não, verdade. Eu confundi a linha. Essa é a linha do sólido por líquido, né? Então aqui, né? Essa linha aqui do sólido por líquido, essa linha aqui, né? Da ebulição. Essa linha aqui, né? É o quê? Do sólido pro líquido. Então você vai ter o seu cubo de gelo. E esse aqui já é bem mais legal, porque é um experimento muito bacana que dá para fazer na geladeira. Se você manter numa temperatura e numa pressão, a pressão é a pressão da atmosfera, né? É 1 atm. Que na geladeira não tem muita pressão aplicada nela. Às vezes tem um pouquinho, mas 1 atm. Basicamente. Aí você pode regular sua temperatura para atingir um ponto em que o sólido e o líquido eles estão iguais. Então eles atingem esse equilíbrio, esse mesmo equilíbrio também. É um experimento bacana de fazer na geladeira. O que acontece? Qual que é o experimento de fato, né? Você tem esse equilíbrio. Nossa, meu tempo vai acabar. Tá bom. Você tem esse equilíbrio. E aí, se você dá um choque nele, então você tem lá o seu cubo de gelo naquela temperatura específica, naquela pressão. Se você der um choque nele, se der uma pancada nele, você dá energia suficiente para do nada, então você vai ver lá a sua forma com água também, né? Você vai ter o seu gelo com um pouco de água. Você aplica um choque nele, como ele está muito certinho aqui, você aplica um choque nele e do nada toda essa água aqui congela. É um experimento bem bacana de se fazer. Porque ele justamente está muito certinho aqui, né? E aí, além dessa linha, a gente tem esse ponto aqui, né? Esse ponto é o ponto triplo. Ponto triplo, que é um ponto importante,
que é justamente a temperatura e a pressão que determinam os três estados ao mesmo tempo. Então, você vai ter o sólido, eu sei, o tempo esgotou. O sólido, o seu líquido e o seu gás. Tudo ao mesmo tempo, tudo nesse equilíbrio. Então, é gás virando líquido, é líquido virando sólido, é sólido virando gás, é sólido virando líquido. Todas as transformações acontecendo de uma forma que a quantidade de um para o outro não muda. Tá tudo transformando e a quantidade não muda. Você está nesse equilíbrio. E esse é o ponto triplo. Certo? Então, o diagrama de fase é basicamente isso. Vamos resolver algumas questões agora rapidão. São questões da própria UBQ, né? Então, vamos lá. Aí é bom para treinar. E no final tem uma questão para você resolver. Então, vamos lá. A difusão gasosa é o processo usado nos Estados Unidos para enriquecimento do urânio. Nesse processo, utiliza-se hexafluoreto de urânio. Essa substância pode ser sólida, líquida ou gasosa, a depender das condições de temperatura e pressão. Então, exatamente, dependendo da temperatura, dependendo da pressão, ela vai ficar sólida, líquida ou gasosa. Sobre esta substância, é correto afirmar que, ao nível do mar, então 1 atm, isso é importante, nível do mar, 1 atm, e 25 graus Celsius, o hexafluoreto de urânio se apresenta como gás. Então é só ver aqui, ó. 1 atm, certo? Tá aqui. 1 atm é essa linha aqui, certo? 25 graus Celsius é quanto? Isso aqui é 50, metade. Ele tá por aqui, ó. Por aqui. Aqui, certo? Qual que é o estado físico que está nessa primeira parte aqui? É só a gente pensar, né? Vamos supor que a gente não lembra. Então vamos pensar. Você vai aumentando a temperatura, o que acontece? Sólido, sólido, líquido, gasoso. Então tá aí, pronto, você já sabe qual que é. Poxa, você já sabe qual que é cada um. Então ele tá gás? Não, ele tá sólido. Beleza. Próximo, então esse daqui tá errado. A fase líquida é menos densa que a fase gasosa. Sobre densidade. O que acontece? A densidade, ela depende do volume, certo? Então, a densidade ela depende do volume que ela ocupa. Quando a molécula tá vibrando, quando a molécula tá vibrando, o que acontece? Ó? Vamos pegar aqui. O que acontece? Aqui tá líquido, certo? Poxa, ele tá tudo... E aqui tá sólido, certo? Fase gasosa. Ou melhor, aqui tá gasoso, né? E aqui tá líquido, certo? Ele vibra menos. Olha o volume que ele ocupa, ó. Gás. O volume que ele ocupa. Olha o volume que ele ocupa um líquido. Certo? Então, é um jeito interessante de ver, ó, que o gás ele acaba ocupando um volume bem maior. Esse volume muda, né? A gente viu. Ele não tem volume bem definido, mas ele sempre ocupa um volume maior. Enquanto que o líquido ele ocupa um volume menor. Se ele ocupa um volume maior, o que é densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa não muda, né? É tudo molécula de água. Tudo molécula de água. A massa não muda. O volume do gás é maior. Então, do gás, o volume é maior. Se o gás é volume maior, a densidade do gás é menor. Gás. Na água, o volume é menor. Então, a densidade dele é maior. Então, a fase líquida é menos densa? Não. A fase líquida é mais densa, né? Você diminui o volume da água por conta da agitação. A densidade dela é maior do que a do gás.
Errado. Próximo. A despressurização feita com temperatura acima da temperatura do ponto triplo leva necessariamente à sua sublimação. Então, o que é isso daqui? Ó, ele não está voltando. Oh, que saco. Tá. Então, ó, o que isso daqui está falando? Vamos ver. Despressurização feita com temperatura acima da temperatura do ponto triplo. Então, vamos lá. Temperatura do ponto triplo, tá onde? Essa é a temperatura aqui, certo? Essa temperatura aqui. Então, a gente fez o quê? A gente fixou... Calma, despressurização feita com temperatura acima da temperatura do ponto triplo. Tá. A temperatura tá onde? A temperatura tá fixa nessa reta aqui. Ou para mais, né? Então, temperatura acima da temperatura do ponto triplo. A gente está analisando todo esse quadrante aqui, certo? Leva necessariamente a sua sublimação. O que é sublimação? Sólido para o gasoso, né? Tá nessa região aqui. O que a gente quer? A gente quer coisas nesta região da direita aqui, certo? Coisa nessa região da direita. A direita dessa linha. Então a gente já sabe que não é sublimação, né? Porque a sublimação ela só acontece à esquerda. Mas o que realmente acontece? Despressurização. Despressurização feita com temperatura acima. Então a despressurização é cair a pressão. Então a gente está fazendo este processo aqui, ó. Acima do ponto triplo é o quê? Líquido para gasoso. Ele é uma ebulição. Ela é uma ebulição, certo? Então é sublimação? Não. Ela é ebulição. Então isso só resta a letra D, né? É possível obter seu estado líquido como estado mais estável apenas em pressões maiores que sua pressão do ponto triplo. Deixa eu ver. É possível obter seu estado líquido... Ah, tá, beleza. Exatamente, então vamos analisar isso daí. Por partes, igual o Jack. Pressão maior do que o ponto triplo. Então é essa pressão aqui, certo? Como você pode ver, se a gente tem uma pressão menor do que a pressão do ponto triplo, a gente tem líquido. Não tem líquido. Então a gente só é possível obter, que é parte do Sol. Apenas, né? Então a gente só consegue ter estado líquido estável se a pressão for maior do que a pressão do ponto triplo, realmente. Então a gente só consegue estar nessa área aqui do líquido acima da pressão do ponto triplo. Então a letra D é a afirmação correta. Vamos para a próxima aqui. Em regiões metropolitanas é muito comum o furto de cabo de energia para ter cobre metálico, tá? O cabo eles são queimados derretendo o polímero isolante. Então você tem lá o seu cabo, né? Você tem os fios aqui dentro. Você tem um cabo isolante, né? Como isso daqui conduz eletricidade, você faz uma proteção isolante, que é esse cabo preto que a gente vê. O que o pessoal faz? Ele derrete esse cabo preto para conseguir pegar só o que está lá dentro. Deixando o fio exposto e assim, facilitando o Rio de Janeiro, ficaram sem luz. Tá bom. Então, ó, como é denominado o processo de fracionamento utilizado? Então, qual que é o processo de derreter? Derreter faz o quê? Sólido para líquido, certo? Sólido para líquido. Qual que é o nome disso? Fusão, certo? Fusão. Então, destilação? Não. Solução? Não. Não. Fusão, sulfonação, certo? Esses daqui são outros métodos de purificação. E se você quiser ver, a gente tem um vídeo sobre métodos de purificação e cada um desses é passado com mais detalhe, né? Mas justamente, se você não soubesse o que é essas coisas aqui,
dava pra tentar meio que chutar a fusão, né? Porque é justamente isso. E se ia acertar, né? Fusão fracionada. Beleza. Certo. Próxima última questão que eu vou resolvendo. Isso daqui é a tarefa. Considere a figura abaixo que represente o diagrama. Então, ó, sólido líquido gasoso, ponto crítico. Tem um ponto crítico. Ponto triplo. Vamos lá. Analise os itens apresentados abaixo e pega a alternativa falsa, certo? Vamos lá. Ao longo da linha AB, então ao longo desta linha aqui, certo? Então, ó, a pressão, ela tá o quê? Constante. Tá vendo aqui, ó? Pressão não muda. Pressão é igual. Ao longo da linha AB, que corresponde ao processo sobre pressão constante, né? Tá falando aí. Substância estudada, primeiramente, passa da fase sólida para o líquido. Então, ela tá aqui no A. Ela vem do sólido para o líquido, certo? A uma determinada temperatura. Que temperatura? Essa temperatura aqui, né? E depois da fase líquida para a fase gasosa. Líquida para gasosa em a temperatura mais alta. A outra temperatura aqui. A temperatura realmente está mais alta, né? Então essa daqui está certa e não é a que a gente vai assinalar porque a gente quer a alternativa falsa. Um ponto triplo em um diagrama de fases é caracterizado como sendo um ponto em que 3 fases de uma determinada substância pode coexistir em equilíbrio. Então, 3 fases, sólido, líquido e gasoso, coexistem em equilíbrio dinâmico na mesma temperatura e pressão. Numa temperatura e numa pressão dada. Então, essa daqui está certa. Não é o que a gente quer. Em pressões inferiores à pressão do ponto triplo, então vamos lá. Eu vou apagar isso daqui para não despoluir a minha imagem. Aqui assim, então, ponto triplo. Opa, peraí. Não é isso daqui que eu quero pressão. Então, em pressão inferior. Então, é só pegar o ponto triplo aqui, né? Pressão inferior é o quê? Toda essa parte aqui. Certo? Pressão inferior ao ponto triplo. Tanto faz. Em pressão inferior ao ponto triplo. Vamos ver. Pode ocorrer o fenômeno chamado da sublimação. O que é sublimação? Sólido para o gás. Cadê a linha do sólido para o gás? Está aqui. Então, em pressões inferiores ao ponto triplo, realmente pode, não necessariamente vai, mas pode ocorrer o fenômeno chamado de sublimação. Tá certo, não é o que a gente quer. Por último, ou melhor, os últimos dois, né? O comportamento de uma substância em relação ao ponto crítico permite distinguir entre vapor e gás. O vapor pode ser liquefeito, usando-se apenas aumento da pressão, enquanto o gás não pode ser liquefeito somente através do aumento da pressão. Então, isso daqui eu não passei, mas é o seguinte. No ponto crítico, lembra que eu falei que tem vários estados? Tem o sólido, o líquido, o gasoso, que são os principais, e também a gente tem um líquido supercrítico. Supercrítico, certo? A gente tem o estado crítico da matéria, que é o que acontece depois do ponto crítico aqui, né? E ele é sempre uma linha reta, assim, ó. Ele é sempre uma linha reta. Aqui e aqui. Ou até onde eu sei, pelo menos. Mas a gente tem essa parte aqui, certo? Que a gente considera como um líquido supercrítico. E o que ele está falando aqui é meio que verdade. O vapor, ele pode ser liquefeito. Se ele é liquefeito, então se você aumentar a pressão dele, se aumentar a pressão, aqui não é reta, na verdade, não. Não é reta, não. Não. Aqui não é reta, não. Não. Ele é um estado supercrítico. E essa reta aqui, na verdade, ela varia, agora que eu lembrei. Ela pode variar, certo? Mas aí, se você aumenta a pressão, ele pode ser... O vapor pode ser liquefeito. Ele é vapor supercrítico. Enquanto que o gás supercrítico não pode ser liquefeito somente com o aumento da pressão. Então, é uma característica que você não precisava saber para resolver essa questão. Porque na linha E,
o que aparece? As linhas que separam as regiões indicam a coexistência de fases em equilíbrio. Então, vamos lá. A linha que separa a região, então cada linha aqui, é a coexistência, existe ao mesmo tempo, fases em equilíbrio, tá certo. Só que equilíbrio estático, não é um equilíbrio estático, certo? E aí, então, para um equilíbrio entre sólido e vapor, para um equilíbrio entre sólido e vapor, que é o equilíbrio da linha de sublimação, a linha mostra como a pressão do vapor do sólido varia com a temperatura. Tá certo isso daí, pressão de vapor vai ver em químico-física, mas justamente equilíbrio estático não. Então é a letra E, que é a alternativa falsa, certo? Você não precisaria necessariamente saber a letra D, porque você já sabe que a E está falsa. E se a E tivesse verdadeira, era só marcar a D por falta de opção, né? Aí, as linhas separam as regiões, que é a letra E. Certo? Então é isso. Será que eu tenho mais alguma consideração aqui? O nível do mar se apresenta como gás, não. A fase líquida menos densa, não. Essa parte da densidade, né? Espero que tenha ficado claro. Com relação a isso, despressurização, porque é massa dividido por volume, né? Como a massa da molécula ela é a mesma, a massa não muda. O volume que ela acaba ocupando varia, então você varia a densidade do seu material passando das fases, é bem interessante. A despressurização feita, então você diminui a pressão, né? Beleza? E aqui tem então um exercício de tarefa para você tentar. Já está marcada a verdadeira, que é a 2, né? Mas eu quero que você pense para realmente conseguir tentar explicar esse fenômeno aqui. Então é isso e até o próximo vídeo.